Você está nos Críticos. Olá, Críticos! Olá, espectadores do Críticos.com. Hoje estamos aqui com uma entrevista que, para mim, é ao vivo, mas que vocês só vão ver gravada com a diretora e roteirista. Eu preciso olhar direitinho para não falar besteira. O filme é Espero que esta te encontre e que estejas bem. Isso daí é um português mais ou menos lá da minha época. Os professores de língua portuguesa usavam isso daí, mas é o título do longa-metragem de estreia da Natara Ney. É isso, longa-metragem de estreia, mas você já tem uma atividade longa com audiovisual. É isso, Natara? Seja bem-vinda. Olá, obrigada, Rogério. Sim, eu como montadora, né, eu comecei meu primeiro longa-metragem foi o Rap do Pequeno Príncipe, em 2000. Então, montei muito documentário, muita ficção, muita série para TV, mas como montadora. Como diretora e roteirista, esse é o meu primeiro longa. Eu tenho alguns curtas que foram lançados há 10 anos atrás, que ganhou muitos prêmios em Gramado, depois outro que foi lançado há 2 anos, que também teve uma excelente circulação e capilaridade. Mas, assim, o primeiro longa-metragem que eu estou fazendo como diretora e roteirista é o Espero, meu individual, né? Daqui a um tempo vai estar outros que eu fiz em parceria com outras pessoas. Mas a estreia real oficial é com Espero. Doravante, toda vez que a gente vai falar espero, a gente já sabe que está falando do espero, que esta te encontre e que estejas bem, só para, senão a gente vai perder metade do programa só para falar o título, né? Tudo bem? Então, toda vez que a gente falar espero, é o seu filme. A gente falava agora, a gente falava no nosso esquenta aqui, que para mim, pelo menos, o filme ele ativou memórias, claro, ele oferece memórias, mas algumas daquelas memórias me tocaram porque fizeram parte da minha vida. E, claro, também memórias do nosso país, né, das últimas 5 ou 6 décadas, coisas que a gente acompanhou em noticiário e tal. Eu entendo que o seu filme ele tem que ser sentido, é aquilo que a gente falava. Não é aquele entretenimento que você assiste, levanta, vai embora e um abraço. É aquele que você precisa digerir, racionalizar, absorver, filtrar, enfim, precisa ser trabalhado pela mente. É isso que você queria, digamos, provocar no espectador? Eu queria que as pessoas sentissem o trajeto, sentissem a história que eu estava narrando, sentissem a presença de cada ambiente. Tanto que a gente tem um trabalho de edição de som que é muito rebuscado, assim, né? Quando a gente escuta o filme no cinema, a gente ouve o barulho do vento de Campo Grande, que é diferente do vento do Rio de Janeiro. A gente ouve o barulho quando as pessoas abrem as cartas, né? Quando são tocadas para as cartas, a gente puxa esse barulho, a gente quase que exagera nesse barulho. A gente trabalhou o tempo inteiro com essa necessidade de mergulhar o espectador naquele trajeto, naquele caminho que a gente estava fazendo. É um filme que é muito narrado, né, assim, exatamente como se fosse uma conversa minha particular com cada pessoa. Eu falo o tempo inteiro no indivíduo, né, eu não falo no coletivo, eu falo para você, eu falo para uma pessoa de cada vez. Então, eu queria muito provocar isso. Uma amiga me perguntou outro dia o que é que eu queria com esse filme. E, na realidade, 2 coisas. Era ter uma história de amor real para contar, e a outra é que as pessoas saíssem do cinema e quisessem dizer eu te amo para alguém, e quisessem ligar para alguém, e quisessem abraçar alguém, e carregasse de afeto, sabe? Eu acho que eu precisava fazer essa provocação para cada pessoa, eu precisava tocar cada pessoa, eu precisava abraçar cada pessoa. Então, eu tive o tempo inteiro essa preocupação, sabe, de querer me ligar na pessoa, de conectar com o indivíduo, de falar para sabe, como se eu estivesse do lado de cá, contando, olha, eu encontrei umas cartas, essas cartas abriram gavetas na minha memória, e eu estou me despedindo de uma relação que foi ruim, e que eu estou tendo coragem de, com todo o amor que eu carrego, me despedir dessa relação porque ela não é mais boa. Então, eu estou falando assim
para um, ao invés de falar para um coletivo, sabe? Então, a provocação sempre foi essa. Olha, fica o registro aqui, porque realmente, normalmente quando eu assisto algum filme online, mas enfim, mesmo vindo do cinema, eu acabo fazendo comentários com minha grande companheira aqui, e eu tive essa reação depois de assistir. Eu espero falar, olha, pô, primeiro você tem que assistir, falei, você tem que assistir esse filme, e segundo que é legal, tal, tal, então deu aquele efeito desejado. Então, parabéns, ou pelo menos um aqui você já atingiu, já que era um indivíduo para você, né, observar. Obrigada. Agora, me chamou muita atenção, quer dizer, não é uma novidade, que você estava meio que fuçando, como se fosse um mercado de pulgas, né, objetos usados, né, ali para serem vendidos, tá? Encontrou esse tal maço com 180 cartas. Existiam outras cartas interessantes ou todas essas diziam respeito ao Oswaldo e à Lúcia? Todas elas, esse vendedor, né, ele vende cartas, vende o que a gente chama de papel. E ele tem outros lotes de carta. Outros lotes, ou com 5, às vezes com todas. Essas 180 são todas da Lúcia para o Oswaldo. Todas elas são da Lúcia para o Oswaldo. Todas as 180 são deles. E, assim, esse lugar aí, ele não existe mais. Nós fizemos a última filmagem antes de explodir ser levado. Ele não existe mais. E essa feira ela foi deslocada para outro lugar. Grande? Isso é Rio de Janeiro. A gente achou as cartas no Rio de Janeiro. Tá. Rio de Janeiro, que é um mercado como se fosse a feira aqui da Benedito Calixto, sabe? Sim, sim, sim. É uma feira que vende. Só que essa feira vende de tudo mesmo. Disse alustre, moeda, postais, discos, roupa. Ela está bem menor agora. Quando ela estava aí, como tinha o elevado funcionava como cobertura, né? Uma cobertura. Como cobertura e proteção, então assim tinha mais gente, era bem maior. E agora ela está bem reduzida. Então essa feira aí a gente deu uma sorte muito grande, porque nós filmamos e dias depois o elevado foi implodido. Olha então só. assim, essa história aí, então esse lugar aí ele já não existe mais. Essa talvez seja a importância do documentário, né? Do documento da gente guardar, salvaguardar memórias, porque alguns lugares não existem mais. Então, voltando para a sua pergunta, é isso. Eu estava passeando nesse lugar, buscando informações para um outro projeto. O cara falou o tempo inteiro que essas cartas eram lindas, eram maravilhosas e que, sabe, ele estava muito entusiasmado com esse lote de cartas. E aí o produtor desse outro filme comprou as cartas e pediu que eu lesse e organizasse para ele usar frases no filme que ele estava fazendo. E eu, como sou muito cartesiana, né, eu peguei todas as cartas, botei na ordem cronológica e comecei a ler e acompanhar, porque são 2 anos de escrita, 2 anos de escrita. E era o dia a dia, era a radiola que quebrava, era a chuva que invadia a cidade, era uma doença, eram as saudades, eram as vezes que ele ia visitá-la. E eu disse, cara, eu preciso pelo menos, devolver essas cartas, ou encontrar os herdeiros disso, ou dizer para as pessoas, olha, eu achei essas cartas, se vocês souberem quem são os donos. E o filme é sobre isso, sobre essa possibilidade de eu conversar sobre casal e também de tentar, de alguma forma, devolver para os reais donos, fossem eles familiares ou que não sabia o que eu ia encontrar, esse material. Para mim era muito precioso, era como se eu tivesse encontrado, sei lá, uma carteira de dinheiro de alguém, sabe? Eu precisava devolver, não podia ficar comigo. Mas como eu havia me afeiçoado demais a elas, eu disse, cara, eu vou pelo menos registrar esse caminho que eu estou fazendo, porque se um dia, né, tem que ver o filme para saber, se eu um dia, né,
tiver a sorte de encontrar os herdeiros, os filhos, os parentes dessas pessoas, e entregar, me desfazer desse bem que era tão precioso para mim, eu quero ter registrado esse trajeto. Então, a premissa saiu disso. Então, assim, você foi cronologicamente captando imagem, captando entrevista, e sem conhecer o desfecho. Isso que é muito sem importante. Sem conhecer o desfecho. Você tinha plano A e plano B, você tinha? Não. Me perguntaram exatamente isso de o que aconteceu, o que você esperava que acontecesse. Eu fiz exatamente o processo de meditação, sabe? De minha espiritualidade, o processo de Exu. Eu queria me divertir com o caminho. Não importasse o que acontecesse, eu queria me divertir com o caminho. Eu queria fazer esse caminho, sabe? Claro que eu tinha certeza de um ponto final, porque quando eu comecei a fazer um filme, eu disse, precisa ter um ponto final. E eu tinha pensado em alguns pontos finais, que era guardar as cartas no Arquivo Nacional, que era fazer uma exposição com algumas delas. Eu tinha algumas possibilidades, que eu tinha que encerrar o filme. Mas assim, eu queria me divertir com o trajeto. Por isso que eu faço tantos, eu chamo de links, né? Eu vou para um personagem e volto, eu vou para outro personagem e volto, porque eu queria apresentar aquelas pessoas, a cada história que as pessoas me contavam, eu queria que aquilo entrasse um pouco no filme. O cruzamento com aquelas pessoas me modificava e também modificava a vida delas, sabe? Então, assim, eu queria me divertir nesse trajeto, me divertir no sentido de aproveitar esse trajeto. Eu não queria ir como um documentarista formal com a missão e um roteiro amarrado. O roteiro era seguir cada um dos endereços para ter a possibilidade de encontrar com os reais detentores da carta. Era essa a ideia. Seguir até a última janela que me fosse aberta. Mas eu não sabia quais janelas seriam abertas. E era isso, assim, alguém dizia, olha, pode ser que ali naquela esquina você encontre uma pessoa. E aí a gente ia para aquela esquina. Sabe? Pode ser que naquele prédio ele ainda more. A gente ia naquele prédio. Parece então, jogo de tabuleiro, né? Aqueles jogos de tabuleiro. Anda uma casa, retroceda 3. Eita, você ganhou a sorte grande. Vá para o final do jogo. Interessante, muito interessante. Você se aproximou, então, desse local por conta de um outro projeto. Por curiosidade, esse outro projeto, você tocou em paralelo, você deixou ele na gaveta? Como é que ficou esse outro projeto? Era uma montagem de um longa-metragem do Lula Buarque de Holanda chamado Vendedor de Passados. Olha. E eu fiz a montagem do filme porque o filme estreou logo um ano depois. O do Lázaro Ramos, né? O do Lázaro Ramos, Vendedor de Passados com Lázaro Ramos. Isso. Eu fiz o press day desse filme lá atrás. Eu comecei a entrevista com o Lázaro, a Aline, né? Aline Moraes, isso. Acho que era. Eu fiz, eu criei duas personalidades diferentes para eles, inventei 2 nomes, e aí eu começava a entrevista falando isso. Só quer dizer que, então, às vezes a gente pode, uma mentirinha, né? Uma informação não verdadeira não faz mal. Mal sabíamos nós o mundo das fake news que nos invadiria no futuro próximo, né? Total. Mas que legal, você trabalhou nesse filme. Achei esse filme muito legal, muito bom. Eu gosto também bastante. Então, esse filme foi aberto, fechado, e você continuou com o Espero. E eu continuei com o Espero. O Espero, na realidade, assim, entre ter a ideia e ele estar sendo exibido, foram 7 anos, assim, sabe? Caramba. Porque era um projeto, era isso. Votar em edital, conseguir edital de finalização, liberação de verba, porque eu queria remunerar minimamente as pessoas que trabalharam comigo, sabe? Então, assim, foi um projeto longevo, mas eu acho que talvez tenha sido isso, porque eu fui amadurecendo, sabe? Acho que se eu tivesse feito, filmado e entregue ele não seria esse filme, evidentemente, né? Ele não teria essa personalidade, né? Não teria mesmo. E me diz uma coisa, o que
para você foi mais difícil? Seguir o joguinho de tabuleiro ou depender da captação de verba para poder tocar seu projeto adiante? O que é pior? O que é mais difícil? Cara, é um pouco isso. É sempre difícil você realizar um projeto, né? E ter esse lugar da produção, né? Porque você, enquanto realizador de projetos menores, você é produtor, né? Você escreve um projeto, você corre atrás de botar na lei, você não sei o que, né? Então, assim, é muito difícil o trâmite burocrático. Eu acho que o trâmite burocrático é extremamente necessário, porque acho que você tem que ter, sim, leis de incentivo, você tem que ter, sim, é, leis de incentivo, você tem que ter, sim, pitching para saber se você realmente tem domínio sobre o que você está falando, sabe? Você tem que ter cotas nos editais para que nós, pessoas negras, possamos realizar nossos projetos, sabe? Para que essa defasagem do audiovisual, da nossa representatividade no audiovisual seja menor. Mas são percalços muito difíceis. Eu tive sempre a sorte de ter 3 produtoras que me ajudaram muito, porque acho que nenhuma ideia ela se concretiza se você não tem o olhar da produção te acompanhando. Então, eu tive a Daniele Villanova, a Carla Francini e a Marília Assis, que são produtores do filme. E sem elas, o filme não estaria aqui hoje. Então, a gente sempre tem que falar da produção. É algo muito importante que a gente esquece de acreditar a produção na maioria das coisas, como se a realização fosse do diretor, o Sim, gênio que sim. conseguiu construir um filme. Na realidade, tem toda uma galera, assim, sabe? Principalmente a produção, que está ali vendo as contas para oferecer o melhor para o produtor. E eu tive essa sorte, sabe? A Daniela está comigo desde o primeiro dia, assim, quando eu estava com a ideia escrita, um esboço no papel. Sentei com ela e disse, Dani, eu tenho a ideia de fazer esse curta, porque era um curta. Depois que estava filmado, que a Karen Ackerman, que é uma montadora, que é minha amiga, disse, olha, eu acho que dá um longa. Faz esse longa. E a gente Você, você, transformou com a verba. você Pode captou perguntar. muitos materiais, muitas imagens? Não, nem era por isso. Era porque. Não, a gente captou. A gente filmou tudo em uma semana. Filmagem foram 7 dias. Tudo que está no filme, com exceção de algumas estátuas. Depois eu fiz um ou outro depoimento, pequenininho assim, para completar uns offs, mas tudo foi feito em 7 dias. Tudo. Porque era um curta-metragem. O primeiro edital que nós ganhamos era um edital para curta-metragem. E a gente filmou. E aí, quando a Karen pegou o material, que assim eu já tinha enxugado, estava tipo com 2 horas, 2 horas e meia. Assim, o material, assim, o select do filme, e aí a gente reduziu para 70 minutos. Mas ela falou assim: não faz um curta, cara, faz um longa. E a gente trabalhou para fazer um longa. E aí fomos atrás de verba de finalização. Uma coisa que foi bem difícil, que é os direitos autorais das músicas, porque eu queria músicas específicas, né, que são músicas de época. Nós tivemos a trilha sonora assinada pelo Rico Viana, então as músicas foram todas regravadas. A gente tem Lala Garrana, a trilha. Então, assim, os editais me deram condições de ter o filme que eu tenho hoje também. Se eu tivesse feito na guerrilha e corrida, eu não teria, por exemplo, a trilha sonora que eu tenho. Entende? Então, assim, eu acho difícil você entrar, escrever um projeto, ele ser aceito, mas, ao mesmo tempo, essa verba me proporcionou ter na trilha sonora os artistas que eu tenho com a qualidade que eu tenho. Senão, não conseguiria. Você, frente a, enfim, essas dificuldades necessárias, a esse tempo todo, a pandemia, desgovernos federais e etc., teve algum momento em que você desanimou? Não, não, não. Não teve mesmo. Assim, posso falar de coração. E teve momentos que eu fiquei preocupada, demorava para sair o dinheiro,
Mas, enquanto demorava, eu fazia as outras articulações. Eu trabalhava edição, eu assistia coisas, eu estudava, eu refazia textos. Eu ficava com muito medo, assim, por exemplo, a verba sair e eu estar em outro projeto e não poder continuar, sabe? Eu tinha umas pequenas preocupações. Eu ficava preocupada porque eu fiz toda a finalização em Recife, né? Eu ficava preocupada da agenda das pessoas, de não ter a pessoa com quem eu gostaria de trabalhar na época que eu precisasse, sabe? Então, eu tinha algumas preocupações, mas eu não esmorecia, não, assim, sabe? Eu achava que eu tinha na minha cabeça o entendimento de que ia transcorrer da melhor forma que fosse possível para todos, sabe? Ia transcorrer da forma que fosse possível para todos. A mixagem a correção de cor, as artes, elas foram feitas no meio da pandemia em Recife. Isso me deu um certo nervoso, assim, porque eu estava tirando as pessoas de casa, né? Porque aí tinha o prazo de entrega para o edital, e aí eu estava tirando as pessoas de casa, né? No meio da pandemia, mas a gente fez um esquema de testes, né? As meninas produziam testes, a gente era testado, a gente usava máscara o tempo inteiro, só ficavam no máximo 4 pessoas na sala. E eu, assim, então a gente teve todo esse cuidado, sabe? Foi o único Imagino. momento um pouco mais tenso, porque eu dizia, cara, eu estou tirando um pai de casa que tem um filho e ele vai sair para trabalhar comigo e eu não posso desmarcar a data dessa mixagem porque foi tudo encaixado. Então dava uma certa preocupação, sabe, com tudo aquilo. Mas aí eu volto a dizer, a produção me acolheu e me deu condições para poder trabalhar e finalizar o filme da forma que era possível dentro daquele momento, sabe? Então, Eu assim, li, esse acolhimento foi fundamental. eu li mais ou menos uma frase sua com esse material de imprensa, em que você falava que normalmente, né, geralmente não chamam você para falar sobre o tema amor, que normalmente o pessoal do mercado foca mais nessa sua militância, mas que em algum momento, nós até mencionamos já isso, você já mencionou, né, que você sentiu a necessidade que você precisava falar de amor, né, de precisava colocar essas suas emoções aí em outro lugar. A gente vive um momento, já há alguns anos, né, que a militância é super importante, é super bem-vinda. Então, a pergunta solução é endurecer sem perder a ternura? É um velho chavão, mas você acha que é ainda por aí? Eu sou um militante, assim, eu sou militante. Eu acordo de manhã, ligar, cobrar, cadê as pessoas trans no audiovisual? Cadê as pessoas negras? Quem é que está formando as próximas montadoras negras desse país? Onde é que estão as bolsas para as meninas? Eu milito o tempo inteiro, sabe? Porque eu acho que a gente não consegue nada de graça, de braço cruzado, e a gente não consegue nada para o indivíduo, a gente tem que conseguir para o coletivo. Eu sempre acho que a minha missão é todo dia entrar no espaço e puxar outras irmãs para dentro. Eu acho que essa é a minha missão, a minha obrigação, sabe? Não vou dizer obrigação, não. Eu acho que a minha função. Acho que obrigação é ruim essa palavra. Acho que a minha função, enquanto realizador, é entrar no espaço e puxar outras irmãs para dentro. Essa é uma função que eu carrego com muito orgulho, com muito prazer, com muita alegria mesmo. Sabe, adoro dizer, quando alguém me liga, você pode fazer, não, mas tem aquela menina ali que pode. Ah, não, mas ela não tem maturidade, chama ela para fazer, que eu dou uma supervisão de montagem, eu ajudo ela na montagem. Ah, não estava, sabe, chama aquele ali, olha, cadê? Tem alguém está dando uma oficina de direção, quantos pretos tem na sua piscina? Chama aqui esse menino aqui, ó, que ele quer estudar. Eu acho que isso é uma função que todos nós temos que ter. Todos nós temos que ter. Eu acho que a militância ela precisa existir. A gente tem que atuar o tempo inteiro como ser político. Mas eu não quero só atuar como ser político, Claro. entende? Eu quero falar de afeto, eu quero falar de tesão, eu quero falar de batom, eu quero falar de calcinha, eu quero falar de sutiã, eu quero falar de fuder, sabe? Eu quero falar sobre isso, porque eu também sou isso. Eu também sou isso.
E sempre me perguntam, por que falar de amor? Gente, porque eu não aguento mais falar das minhas dores. Eu sofro de depressão. Sabe? Se eu entrar nesse canal, eu tenho coisa para falar, cara. Eu tenho coisa para falar das minhas dores. A primeira imagem que me vem, e que é uma coisa do outro projeto que eu estou escrevendo, por que você está fazendo esse projeto? Cara, porque eu fui com minha mãe, meu pai, na casa dos meus avós, pais dele, que são brancos, e era um almoço, terminou o almoço, foram para a sala, né? E aí todo mundo sentou e não tinha cadeira para minha mãe sentar. Ela sentou no chão. Aquele povo Nossa. branco não deu uma cadeira para minha mãe sentar. E ela sentou no chão ali do lado do meu pai. E aquilo é a imagem mais triste que eu tenho na minha vida. Minha mãe não tinha um lugar na mesa do amor. E se eu deixar que essa imagem me resuma, eu também não terei um lugar na mesa do amor, entende? Então, esse Sim. filme é para que eu tenha um lugar na mesa do amor e que outras mulheres busquem o seu lugar na mesa do amor. Que se libertem do que faz mal e vão atrás do que faz bem. Eu quero falar de amor porque eu tenho o direito de ser amada, eu quero ser amada e respeitada enquanto corpo negro, periférico e gordo, sabe? E eu, sim, e as pessoas me perguntam qual é o seu filme de amor favorito. Eu não tenho filme de amor favorito, porque nos filmes que eu acho incríveis, o meu corpo não está lá representado. O meu cabelo crespo não está lá representado. Então, assim, esse filme e outros que eu quero fazer, e outro projeto que eu estou escrevendo, é para que eu possa deixar um legado, né, para as pessoas de afetividade. Porque as dores eu já tenho, as cicatrizes eu já tenho. Eu tenho coisas a mais a falar para além das minhas cicatrizes. Perfeito. Eu também soube que um dos desafios que você enfrentou foi com esse material de arquivo, material usado. Eu queria que você explicasse para mim, né, para o nosso espectador, o que consiste esse problema, esse desafio. Bem, arquivo no Brasil é sempre muito difícil. Eu trabalhei em muitos documentários, então a coisa do arquivo, né, existem heróis que trabalham com essa proteção, cuidado e restauro de arquivo, né? O CTAV, a Biblioteca Nacional, o MAN do Rio de Janeiro, né? No Hernani, aquele herói. Né? Então, mas muita coisa de arquivo foi queimada, foi jogada fora. A gente viu recentemente, né, isso acontecer. Então, Sim, assim, e também o valor de alguns arquivos que, para produções pequenas, fica um pouco difícil da gente acessar e poder pagar o que aquele arquivo vale. Eu não vou mesurar nem dizer que é caro ou não, mas às vezes para nós vai além, às vezes inviabiliza. E eu passei por isso em vários projetos, assim, de, de não ter aqui no Brasil a imagem das Divinas Divas, mulheres que foram, sabe, fizeram sucesso, né, no campo artístico durante, sei lá, de 1950 até hoje, que a Valéria está até hoje fazendo shows, se apresentando, e a gente não tem imagens incríveis da Valéria aqui no Brasil. Né? A gente encontra as imagens da Valéria fora. Né? Então, assim, existe um apagamento da memória negra, sabe, que tem pouco filmado, tem pouco arquivado, e a gente encontrou muita dificuldade em conseguir alguns arquivos específicos. Nós tivemos nesse filme um dos maiores pesquisadores no Brasil, que é o Antônio Venâncio, que é meu amigo pessoal, que conseguiu coisas maravilhosas para a gente. E que eu volto a dizer, cuidem das suas memórias, cuidem do arquivo que você tem em casa, porque às vezes o que você tem em casa é algo que vai servir para contar outras histórias no futuro. Então, a grande preocupação, quando alguém me pergunta sobre arquivo, é cuide do arquivo que você tem. Perceba a importância que foi a gente ter filmado esse levado e que, assim, ele está lá registrado. E ele sumiu, ele não existe mais, aquele lugar não existe mais. Então, assim, o arquivo, a dificuldade do arquivo é essa, é acesso
né, qualidade, e da gente saber que muitas histórias não foram contadas por preconceito, por racismo e por vários outros mecanismos da sociedade. Há algum tempo já, não é novidade também, você vê muitos atores aqui ou no exterior também se arriscando na direção, se arriscando numa produção executiva. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles e eles falam que isso beneficia muito o processo criativo, né? Você é roteirista e diretora do SPED, você tem experiência também, como já falamos, em outros, digamos, departamentos aí da atividade audiovisual. O que isso te ajuda como? Não quero usar a palavra centralização, porque às vezes ela tem uma carga muito ruim, centralização. Mas às vezes no processo criativo você tem que ter ali uma certa ordem, você não pode deixar largar a coisa de maneira caótica. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse acúmulo, como isso é acúmulo de funções, como isso beneficia o teu processo criativo. A montagem é um trabalho muito solitário. Né? A montagem é um trabalho que você não trabalha com equipe, né? Você, um assistente, o diretor, você tem contato com a produção. E a montagem foi toda a minha formação, né? Sempre nessa sala que eu estou aqui agora, que é uma ilha de edição, é sempre um processo muito isolado, muito individual, muito particular, né? Você troca muito com o diretor ali, né? A sua conversa com o diretor, a sua conversa com o produtor, e você não tem contato com o restante da equipe, né? Então, quando eu estou dirigindo, eu tento, né? Mesmo quando eu estou roteirizando, eu mando o roteiro para algumas pessoas lerem, eu escuto muito, eu troco muito. Quando eu estou dirigindo, também acontece a mesma coisa. Eu faço essas trocas. Eu acho que o fotógrafo vai me acrescentar muito. Foi importantíssima a presença do Felipe, porque o Felipe coisas que aconteceram, por exemplo, assim, o Felipe é mergulhador também. E aí eu falei, eu disse, Felipe, que bom que você vai, porque você pode atuar em muita coisa. E aconteceu da gente decidir filmar aquela cena que é dentro da piscina, lá em Campo Grande, porque a gente não sabia o que ia encontrar. Né? Então, assim, eu não saí dizendo, vai ter uma cena embaixo da piscina. Não sabia. Então, quando nós chegamos lá, eu disse, cara, é possível a gente conseguir, porque elas vão estar fazendo, a gente conseguir fazer uma imagem submersa. Aí a produção lá, o Rodolfo Queda, conseguiu uma câmera, porque né, agora GoPro você acha em qualquer lugar, mas há 7 anos atrás você não acha uma GoPro em qualquer lugar. E aí a gente conseguiu a câmera, e aí o Felipe, que nada pra caramba, que mergulha, que não sei o que, fez as imagens. Então, assim, eu trabalho muito com o processo. Claro, é um filme, uma ideia que surgiu minha, né? E que eu tenho diretrizes, mas eu trabalho com essas doações para o processo. Porque senão, se eu chamei aquele fotógrafo, eu quero fazer uma troca com ele. Se eu chamei aquela produtora, eu quero fazer uma troca com ele. Se eu chamei aquela atriz, eu quero fazer uma troca com ele. Se eu chamei o Rico para fazer a trilha sonora, eu preciso da troca dele. Muitas coisas que eu tinha pensado na trilha, que eu fazia, não, tem que ser assim, o Rico, não, olha, mas a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assim. A edição de som, né? Por que fazer aqui, não fazer assim? A própria cor do filme, o Gabriel Sarunga, que fez a cor, cara, ao invés de fazer tudo frio, vamos esquentar, é um filme sobre amor, já é tudo, sabe? Então, eu decupo muito filme, eu trabalho muito filme, mas eu arrecado doações de todas as pessoas para o processo. Porque senão você se coloca no lugar do gênio que teve uma ideia genial, que vai fazer tudo genialmente, e que as outras pessoas são acessórios daquela narrativa. Elas não são. Elas são tão contadores daquela história quanto você. Eu acho, né? Não estou dizendo que é uma regra, não, pelo amor de Deus. Claro, claro. No meu processo, sabe? É a sua prática, né? É. E que outras histórias podemos esperar em breve? Já tem alguma coisa que você pode adiantar? Vale a pena adiantar? Melhor segurar? Cara, a gente está escrevendo uma série sobre afeto negro, produzida pela Quilomba.
aqui no Novo Produções, que é uma produtora de mulher negra periférica no Rio de Janeiro. A gente está desenvolvendo essa série. E que é isso, assim, um outro sonho também, falar só sobre amor preto, sabe? E eu estou escrevendo o roteiro de um longa-metragem também, que é sobre duas mulheres apaixonadas. Assim. Então, assim, questão de miudinho. A série é para streaming? Já tem A algum gente ainda canal? está em desenvolvimento. Estamos em desenvolvimento da série, temos algumas conversas, mas assim, ainda não. A série, eu sempre digo que um projeto é para o mundo, né? Onde ele vai encontrar o caminho dele. Assim. Mas a gente está desenvolvendo ainda. Porque não sei se daqui a pouco a gente vai assistir série dentro do cérebro da gente. Né? Você recebe um link e aperta aqui. Mais ou menos o caminho que eu ia te perguntar. Assim, você vê um crescimento em progressão geométrica do streaming, né? O mercado de streaming com verba, com elenco aqui no Brasil e fora do Brasil. Você entende que isso é algo bom para quem gera conteúdo audiovisual? Você acha que essa cultura nacional de, olha, entra uma coisa e exclui outra, você acha que pode afetar o cinema? Como é que você enxerga isso? Eu acho que a gente vai se redesenhando, sabe? Agora, esses dias, por exemplo, eu voltei aí ao teatro e a shows, né? Que era uma coisa que nós ficamos... E como os teatros estão lotados, né? Como os teatros estão lotados. Todos os espetáculos que eu fiz estavam lotados. Como os shows estão lotados. O cinema ainda está nesse receio, porque a gente se acostumou com a tela de casa pequena, mas eu acho que a gente vai começar a sentir falta dessa experiência de sair de casa, de marcar com um amigo, de partilhar o amigo com um amigo. Olha, vamos ali, a gente almoça, toma um café e vai ver um filme, sabe? Eu acho que a gente vai voltar. E acho que talvez a sala de cinema ela precisa voltar a ser aquela sala do bairro. Talvez, sabe, a gente redescobrir o cinema de bairro. Por falar em memória, né? E eu acho que todo o caminho que um produto audiovisual encontra ou consegue para chegar no público, esse caminho é válido. Porque a gente faz alguma coisa para bater no olhar do outro. Claro que talvez geracionalmente, né? Você, quando eu fiz, eu sempre falar, quando estiver na sala, quando estiver na tela, quando estiver... Geracionalmente, a gente tem até o sonho infantil, né? Pô, você vê seu nome ali grandão na sala de cinema, é um sonho infantil, assim, caraca, porra, sabe? Então, mas talvez, né, um caminho, os streamings e as outras plataformas que surgirão daqui a um minuto, elas são também um caminho válido. Porque eu acho que isso que você falou no começo, se existe uma emoção naquele produto, ela vai chegar na pessoa, seja que caminho ela for, né? Seja que caminho for, mas ela vai chegar, ela precisa chegar. A emoção, ela toca. Então, acho que eu espero que a gente encontre janelas para toda essa produção audiovisual brasileira que existe, que é de qualidade. É isso que a gente precisa. Que esses filmes cheguem às pessoas. Esse é o caminho. Eu ainda não sei qual o melhor caminho que será, né, que existirá, mas que precisa chegar. Então, eu acho válida toda e qualquer forma de distribuição, contanto que ela chegue até você, entendeu? Então, voltamos àquela máxima, né? Como é que é? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, ainda dá para fazer cinema ou dá para fazer audiovisual, vamos chamar de audiovisual, e é isso que você falou, depois a gente vai ver para onde vai. Né? O importante é ter uma boa ideia, não? Eu acho que assim é importante ter uma boa ideia, ter ferramentas para executar essa boa ideia, com a qualidade que a sua boa ideia merece. Por isso que a formação de pessoas e de pessoas negras no audiovisual é muito importante, porque a gente tem muita história para contar. A história dos nossos, as histórias que são pertinentes, nossas histórias. Então, acho que é preciso ter acesso, boa ideia e acesso à realização. Por isso que as cotas nos editais são fundamentais, são importantes. Tomara que a gente viva novos momentos mais felizes, né? No que diz respeito ao fomento, né? Tomara que
a gente possa testemunhar. Eu quero passar um pouco do serviço, né, do Espero. O Espero estreia, então, dia 9 de junho, circuito nacional, mas você está fazendo pré-estreias, é isso? Me explica isso de novo, faz favor. Em busca de fazer com que as pessoas cheguem no filme, né, que a gente acha que tem que... Nós estamos fazendo um podcast, que já está no ar, que eu espero que esse podcast te encontre. Nós entrevistamos pessoas sobre amor, afeto, sabe? Já tem 3 no ar, hoje estreia mais um, sobre esse caminho do amor e do afeto. Né? O podcast para ajudar na divulgação do filme. O filme estreia real, oficial, mundialmente, no dia 9 de junho. E nós não temos verba para pré-estreia, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo, né, para algumas cidades e estamos fazendo, após a sessão, um arrastapé. Sabe? Então, termina a sessão do filme e a gente está ali fora, ou com a banda, ou eu tocando as músicas para a gente dançar, tomar um café, uma cerveja. Isso vai acontecer no dia 8 de junho, em Recife, no Teatro do Parque. Isso vai acontecer, confirmadíssimo, no dia 12 de junho, às 16 horas, aqui no Cine Biju, em São Paulo. Por favor, venham, Feira dos Namorados, vai ser bom. E aí tem outras cidades que a gente ainda está organizando e confirmando a data. Mas a ideia é que eu vá para algumas cidades e que, após a sessão, na saída da sessão, tenha esse arrasta-pé, sabe? Esse abraço, uma música tocando, tomar uma cerveja. Enfim, a gente fazer esse tipo de conexão, que acho que nós fomos privados dessa conexão durante muito tempo. E acho que o abraço é curativo, o encontro é curativo e a gente precisa encontrar formas de se encontrar. Então, eu espero que a gente, em breve, se encontre pessoalmente, que a gente continue falando aqui no CRI Crítico sobre seus projetos. As portas estão abertas. Foi um prazer conhecê-la. Algo que você queira acrescentar ao que nós conversamos? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa aprender com esses tempos tristes que o afeto é uma ferramenta, é um escudo, é uma proteção, que a gente precisa dizer eu te amo enquanto as pessoas podem ouvir, porque, né, a gente precisa demonstrar afeto e carinho para as pessoas que estão próximas, a gente precisa ter cuidado com o que a gente diz para as pessoas, a gente precisa ter respeito pelas pessoas, porque a gente não sabe o fardo que elas estão carregando, sabe? Então, eu acho que a gente precisa falar de amor, não desse amor ideal, esse amor idílico, esse amor principesco. Acho que a gente precisa falar do amor cotidiano, do amor das pequenas coisas, sabe? Eu acho que a gente precisa também, de todas as formas, apoiar a cultura nacional, encarar a cultura nacional como um trabalho. Nós somos trabalhadores da cultura, e é uma palavra que eu carrego com muito orgulho, eu sou um trabalhador da cultura. Isso significa que um filme como Espero, mesmo pequenininho, ele gerou renda direta para pelo menos 100 famílias. Renda direta para pelo menos 100 famílias, fora capitalidade. Um evento como o São João, como o Carnaval, como uma apresentação de um brincante, ele envolve toda uma comunidade que às vezes tem aquele evento para sustentar. É a tia que vende o cachorro-quente, a outra que faz a pamonha, a outra que fez a costura, o cara da gráfica que imprimiu as camisetas. Então a gente tem que encarar, e eu peço encarecidamente que as pessoas que estão vindo encarem a cultura como um bem maior desta nação. E nos encare como trabalhadores também, porque é o que nós somos. Ninguém teria atravessado essa pandemia sem ajuda, a ajuda dos artistas, né, nesse trânsito emocional que foi tão duro com a pandemia. Então, a gente precisa respeitar a cultura nacional. Beleza. Bom, parabéns de novo, então, pelo Espero. Obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras. Obrigado eu também. Eu que agradeço. Parabéns a Embaúba, né, pela distribuição. E é isso. Tomara que em breve a gente volte a se falar. E se for presencialmente, melhor ainda, com arrasta-pé, quentão, cerveja, aí vamos embora. Tá bom? Obrigada. Então vai lá dia 12, Cine Biju, dia 12, 16 horas. Cine Biju, grande frequentador do Cine Biju. Depois eu vou encerrar a transmissão, a gente vai continuar conversando, contar a história do Cine Biju para você, porque eu fiz curso de Fellini